Bem-vindos, bem-vindas ao nosso ambiente de estudos do Psiquicurso. Meu nome é Júlio César e é um grande prazer estar com vocês nessa jornada de conhecimento. Então, vamos melhorar nossa prática clínica através das melhores teorias baseadas em evidência? E aqui eu lanço uma pergunta para você. Você realmente sabe quais são as indicações do benzodiazepínico e suas contraindicações? Então vamos responder juntos ao longo dessa aula. E como vocês estão vendo, benzodiazepínicos. Aqui vale um pouco do impacto dos benzodiazepínicos hoje em dia. Sim, os benzodiazepínicos, aproximadamente 5% dos norte-americanos utilizam benzodiazepínicos. Nossos idosos, em torno de 8,7%, vamos arredondar, quase 10% dos nossos idosos utilizam benzodiazepínicos. 10 a 15% dos adultos utilizaram os benzodiazepínicos pelo menos uma vez no último ano. 2% da população usa essa medicação de maneira crônica e sem indicação. Em torno de 15% continuam usando benzodiazepínicos por um ano. E 5% por 8 anos. 3% por mais de 8 anos. Conclusão, realmente, o uso de benzodiazepínicos leva a uma possibilidade de uso crônico e de forma inadequada. E realmente, como nós vimos pelos dados anteriores, o uso de benzodiazepínicos apresenta um alto risco de abuso e uso crônico. Por isso, e seus outros efeitos colaterais, como efeitos amnésticos, risco de quedas em idosos, cada vez mais os benzodiazepínicos são demonizados. Entretanto, devemos dar um passo atrás e pensarmos, por que os benzodiazepínicos popularizaram? Notem que em 1950 foi quando surgiu o primeiro benzodiazepínico, o clordiazepóxito. E por que foi um sucesso? Antes, o que as pessoas, o que os médicos utilizavam para auxílio da insônia ou ansiedade? Utilizavam fenobarbital, que é uma medicação com alto risco de intoxicação, principalmente cardíaca, além da sua ação sedativa a longo prazo. Nesse contexto, surgiu o clordiazepóxito, um benzodiazepínico com ação ansiolítica, anticonvulsivante, miorrelaxante, ajuda a iniciar o sono e ainda por cima, comparado com fenobarbital e outros, de baixa toxicidade. Sim, para você ter um risco tóxico, você deverá usar os benzodiazepínicos numa dose além do recomendado. Por isso, foi uma medicação que rapidamente se popularizou, como nós vimos, até hoje. E como que funciona o benzodiazepínico? O benzodiazepínico, ele vai atuar no nosso principal receptor inibitório, que, como vocês já conhecem, é o nosso receptor GABA, principalmente o GABA-A. Então, o benzodiazepínico vai se acoplar no receptor GABA-A. Dessa forma, vai aumentar a neurotransmissão do neurotransmissor GABA. Dessa forma, vai produzir o que nós chamamos de uma modificação estrutural allostérica. Sim, o benzodiazepínico se ligando a um sítio específico do receptor GABA, que na verdade é o sítio alfa, entre alfa 1 e alfa 6, com isso vai fazer toda uma mudança conformacional no receptor GABA, aumentando o influxo de cloro. E lembrem, quanto mais entrar cloro para dentro da célula, mais negativa ela será, mais hiperpolarizada ela será. Portanto, a hiperpolarização levará a uma ação inibitória.
E vocês lembram como que nós classificamos os benzodiazepínicos? Como eu disse anteriormente, os benzodiazepínicos, as suas ações são miorrelaxante, ansiolítica, indutora do sono hipnótica e até mesmo anticonvulsivante. Todos os benzodiazepínicos apresentam esta ação. Por isso que nós classificamos muito mais pela sua ação farmacocinética que pela sua ação propriamente dita farmacodinâmica. Uma das formas é pela meia-vida de eliminação. Como que nós classificamos, portanto, os benzodiazepínicos de meia-vida curta? São aqueles que têm uma meia-vida de eliminação menor do que 3 horas. Os de ação curta, de 3 a 6 horas. Ação intermediária, entre 6 a 24 horas. E ação longa, todos os benzodiazepínicos de ação acima de 24 horas. Vocês começam a perceber que existe uma janela importante, 3 a 6, 6 a 24 horas, porque o nosso organismo, de forma individual, acaba metabolizando os benzodiazepínicos de forma diferente, tendo essa faixa possível de meia-vida de eliminação de forma bem individual. Agora, vamos relembrar quem são os benzodiazepínicos conforme a sua ação. E aqui eu lanço uma pergunta para você. Quem é o nosso benzodiazepínico disponível no Brasil que apresenta uma ação ultra rápida? Exatamente, o nosso midazolam, que aqui eu reforço, é o único benzodiazepínico disponível que nós temos para uma ação via intramuscular de forma segura. Além disso, os agentes de ação curta, o triazolam. Os agentes de ação intermediária, nós temos o lorazepam, o alprazolam, o estazolam e, bem conhecidos por todos nós, os de ação longa, os quais se destacam clonazepam, diazepam e o clordiazepóxido, que foi o primeiro a ser lançado no mundo, mas que hoje em dia não é tão mais prescrito e disponível. Uma outra forma de classificar os benzodiazepínicos seria que nós chamaríamos de benzodiazepínicos com ação hipnótica. Mas isto, fiquem atentos, como eu já disse previamente, todos os benzodiazepínicos apresentam as suas mesmas ações. Entretanto, como eu quero uma ação hipnótica, sedativa, no caso, induzir o sono, eu não posso ter um efeito muito prolongado para não prejudicar a vida diária do indivíduo. Portanto, para que eu tenha um benzodiazepínico hipnótico apenas para influenciar o sono, eu prefiro, portanto, os benzodiazepínicos de meia-vida mais curtas. Por isso que eles são chamados de hipnóticos, porque eles, devido à sua meia-vida mais curta, eles acabam sendo escolhidos para apenas a indução do sono. Quem são esses? O midazolam, o triazolam, o estazolam, que tem uma vida curta, intermediária, dependendo do indivíduo, e o temazepam, também meia-vida curta a intermediária. E nós também temos os benzodiazepínicos que eles escolhem para ter uma ação ansiolítica. Uma vez que eu quero ter uma ação ansiolítica, eu vou escolher os benzodiazepínicos de meia-vida intermediária e de preferencialmente longa, para que eu faça um controle da ansiedade ao longo do dia do indivíduo. Por isso, os benzodiazepínicos chamados de ansiolíticos são o lorazepam, o diazepam e o clonazepam. Lorazepam na sua meia-vida intermediária para longa e os nossos já conhecidos diazepam e clonazepam. Lembrem, os benzodiazepínicos, uma das propriedades que todos nós já conhecemos, é para a indução do sono. E sim, eles são muito efetivos para isso,
Mas nós devemos lembrar 2 pontos que eu gostaria de compartilhar com você. Os benzodiazepínicos, eles alteram a arquitetura do sono. Lembrem que, apesar de induzir o sono de uma forma mais rápida, diminuir a latência para alcançar o sono, os benzodiazepínicos aumentam a fase N2 do sono não REM. Isso é interessante que, literalmente, o sono fica no meio termo. Ele nem está muito superficial, mas também não consegue se aprofundar, porque os benzos reduzem o tempo em relação à fase N3, que é o nosso sono mais profundo. Com isso, aumenta a latência para se chegar no sono REM, que é fundamental para a consolidação da memória. Agora eu faço uma pergunta para você. Quais os grupos mais vulneráveis para o uso de benzodiazepínico? Para responder isto, vejam nesse gráfico. À medida que nós envelhecemos, mais utilizamos benzodiazepínicos. É impressionante que os idosos, como nós já sabemos que é um dos grupos vulneráveis, é o grupo que mais utiliza benzodiazepínico. E as mulheres idosas utilizam mais benzodiazepínico que os idosos. E por que são estes os grupos mais vulneráveis? Os que apresentam deficiência intelectual, quadros neurodegenerativos, um exemplo maior, demência de Alzheimer, crianças e idosos. Além de serem mais vulneráveis devido ao grande impacto que os efeitos adversos, como sedação, podem causar nesse grupo, um dos principais motivos de vulnerabilidade é o efeito paradoxal. Nesse grupo, eu tenho maior risco do benzodiazepínico causar agitação, inquietação, insônia e até mesmo crises epilépticas. Por que isso acontece? Devemos lembrar que o nosso neurônio GABA-A, maduro, como eu já mostrei para vocês, ele tem ação inibitória através da hiperpolarização da célula, através da abertura do receptor GABA, aumentando o influxo de cloro, ficando mais negativo dentro da célula, hiperpolarizada e assim tendo a sua ação inibitória. Mas devemos lembrar que o amadurecimento desse receptor GABAérgico, ele ocorre principalmente no final da adolescência. E claro, com o envelhecimento, também eu posso ter modificações nesse receptor. Então, nos extremos das idades e em processos neurodegenerativos ou doenças do neurodesenvolvimento, o que pode acontecer? Os neurônios imaturos. Geralmente as pessoas, as crianças e pré-adolescentes já têm seus neurônios imaturos, seus neurônios GABAérgicos imaturos, porque não chegou ainda no seu ápice de maturidade. Os idosos, devido aos processos neurodegenerativos, e os grupos como as pessoas com doenças do neurodesenvolvimento, como as insuficiências intelectuais, as deficiências intelectuais, também não conseguem amadurecer esse receptor. Logo, o que acontece com esse grupo? Quando é ativado o receptor GABA e entra cloro para dentro da célula, dessa vez ficando negativo, o que eu esperaria? Uma hiperpolarização. Só que nesses grupos, por ter um neurônio GABAérgico imaturo, eu tenho despolarização. E toda vez que eu despolarizo, o que eu tenho? Ativação. Logo, percebam que um neurônio GABAérgico imaturo tem um efeito contrário. Isso explica por que esses grupos são mais vulneráveis. E aqui está a resposta da pergunta que eu fiz no início dessa aula.
quais são realmente as indicações clínicas dos benzodiazepínicos? Que nós não podemos esquecer que o benzodiazepínico, como qualquer outro fármaco, precisa de uma boa indicação médica. E quais são as melhores até o momento? Não tenham dúvida, ainda é primeira linha para cessar as crises epiléticas evoluindo para o status epilético. Os transtornos comportamentais do sono REM, o benzodiazepínico é indicado em baixa dose, claramente para a cessação da síndrome de abstinência alcoólica. Nos transtornos de ansiedade, principalmente num ataque de pânico, podemos sim utilizar os benzodiazepínicos com supervisão médica, principalmente do psiquiatra. Lembrem, na discinesia tardia, o benzodiazepínico é colocado como uma medicação de primeira linha para aliviar os sintomas, e a catatonia, essa emergência e urgência psiquiátrica, a primeira linha de tratamento, quem é? Benzodiazepínico e eletroconvulsoterapia. E observem aqui comigo. Tem tratamento para insônia? Não, não tem. Até o momento, segundo o nosso consenso de insônia que saiu em 2019, nosso último, até o momento nós não temos nenhum benzodiazepínico no Brasil com essa indicação em bula para induzir o sono, ou seja, para a insônia. Geralmente, os benzodiazepínicos que são indicados para insônia nos conselhos internacionais não estão disponíveis aqui no Brasil. Essa pergunta também é muito importante. Quais são os pacientes que não devem receber os benzodiazepínicos devido a uma possível piora clínica? Lembrem que o benzodiazepínico também é um potente miorrelaxante. Portanto, os pacientes que não devem receber os benzodiazepínicos são os indivíduos com síndrome de apneia ou apneia do sono, que piora ainda mais o quadro, insuficiência respiratória, miastenias graves. Esses efeitos são devido à ação miorrelaxante dos nossos benzodiazepínicos, ataxia espinhal e glaucoma de ângulo fechado. Estariam contraindicados nessas condições. E aqui sempre vale a pena fazer uma recordação rápida dos principais efeitos colaterais que são mais intensos nos nossos pacientes de grupo de risco, idosos, crianças, pessoas com doenças neurodegenerativas, sonolência, piora da coordenação motora, amnésia anterógrada, tontura, zumbidos, instabilidade postural com perda de equilíbrio e aqui agressividade e desinibição. Embotamento afetivo e depressão. Sim, os benzodiazepínicos estão associados com sintomas depressivos. E até mesmo que nós esquecemos, disfunção sexual, principalmente os benzodiazepínicos de alta potência. E aqui uma pergunta muito também discutida: como realizar a retirada de benzodiazepínico em regime ambulatorial? Aqui vale uma ressalva. Pacientes com alta e grave dependência química de benzodiazepínico, que toma doses muito altas, esses pacientes devem ser tratados preferencialmente em regime hospitalar para retirada gradativa e, claro, não induzir uma crise convulsiva caso a retirada seja muito abrupta. Então, os pacientes com indicação de tratamento ambulatorial, nós devemos ficar atento que, sim, os pacientes que não têm um histórico prévio de uma abstinência muito grave ou crises convulsivas após essa retirada, são os pacientes eleitos para nós fazermos o tratamento ambulatorial. E a resposta, como vocês intuitivamente já sabem, não existe uma regra única para retirada de benzodiazepínicos. O que é aconselhado e
apresenta alguma evidência na literatura. Sempre, se possível, fazer a mudança de um benzodiazepínico de meia-vida curta para um de meia-vida longa, para facilitar o processo de retirada gradativa. Na teoria, nos livros, eles recomendam que, para iniciar a redução, em torno de 25% a 50% da dose inicial. E com isso, a cada semana ou a cada mês, notem que é extremamente individual, você vai reduzindo 10% a 25%. E a posologia final, geralmente, é a dose mais difícil. Por incrível que pareça, aquele paciente usando 2, 3 gotas de clonazepam, eles vão apresentar uma dificuldade ainda maior de se livrar dessas 3 gotas. Mas ter paciência e empatia e fazer a retirada gradativa. Muitas vezes, na minha prática clínica, eu já consegui retirar benzodiazepínico tirando 1 gota de clonazepam por mês, dando uma maior segurança ao meu paciente. Eu recomendo fortemente a leitura deste artigo sobre o tratamento de dependência por benzodiazepínicos, publicado na New England em 2017. E este artigo nos ajuda também a termos opções terapêuticas nesse processo da retirada do benzo. Quais que são as melhores evidências? Uma, como eu acabei de mostrar para vocês, que mostra alta evidência, é a substituição de um benzodiazepínico, caso o paciente estiver usando um de curta para um de longa, e fazer a retirada gradativa, como eu já mostrei para vocês. Melhor evidência até então. E quem são os de segunda nível de evidência? A carbamazepina. Utilizar a carbamazepina como estratégia da retirada do benzo, assim você pode fazer uma retirada do benzo mais rápida e evitando uma crise de abstinência pelo benzodiazepínico em uso da carbamazepina. Na literatura atualmente, a carbamazepina é o que nós temos de moderado nível de evidência. Os que têm baixo nível, obviamente, devido aos estudos mais abertos, sem comparação com placebo, a pregabalina e a gabapentina. E cuidado com a combinação de pregabalina com gabapentina e benzodiazepínicos, porque pregabalina com benzodiazepínico, gabapentina com benzodiazepínicos aumenta o risco maior de parada respiratória. Principalmente, adivinhem qual faixa etária? Nos idosos. E o beta-bloqueador. O beta-bloqueador foi o que apresentou o pior nível de evidência, mas eu coloquei aqui apenas para mostrar que os estudos também foram feitos com beta-bloqueador. E como sempre, muito obrigado pela presença e pelo entusiasmo de todos. Vejo vocês nas próximas aulas. Obrigado.